Então, eu passei por uma situação meio desagradável nesses últimos 2 anos. Então, beleza, me assumi por 2 anos, mas onde eu tava? Bom, eu passei grande parte desses dias procrastinando e outros sofrendo por pessoas que eu não devia. Eu passei por uma depressão meio merda nesses últimos 2 anos e foi difícil. Chegou no ponto de eu olhar fotos minhas dessa época hoje em dia e não me reconhecer mais. Tela preta. O que é isso? Enfim, é uma situação que eu passei nesse último ano e eu vou explicar. Nesses últimos 2 anos eu tava bem ruim da cabeça, eu tava triste por umas coisas que eu não devia e enrolando por outras coisas que eu não devia também. Então eu fiz a pior coisa possível, eu misturei minha tristeza com drogas e álcool. Tipo, beleza, você bebe se você quiser, você se droga se você quiser, mas fazer isso pra esquecer um sentimento ou mascarar uma coisa é um atalho pra dar merda. Comecei a fumar faz quase 2 anos. No começo era só pra me divertir e me entreter com meus amigos, porque eu achava engraçado ou legal. Mas com o tempo foi virando outra coisa. Com o tempo eu fazia isso pra fugir das minhas responsabilidades. Eu fumava pra não ter que pensar no que eu tinha que fazer da vida. Eu fumava pra fugir dos meus pais, pra fugir da minha família e de sentimentos ruins. Eu fugia de tudo só pra ficar fumando com meus amigos. Não botando a culpa no fumo ou nos meus amigos. A culpa em grande parte foi minha mesmo. Mas sabendo disso, eu fui passar ano novo na casa de um amigo. Curtindo, zoando, fumando, bebendo e tudo mais. Eu sempre fui meio desatento, mas nesse ano novo eu dei 2 moles muito grandes. Eu menti pro meu pai falando onde eu tava porque a casa desse meu amigo que eu ia passar ano novo era perto da casa do meu pai e eu não queria sair com meu pai ou ver ele. Agora o motivo disso eu não sei, eu só fui um idiota e falei que eu tava na casa de outro amigo em Campo Grande, pra meu pai não saber que eu tava perto dele. Agora, por que de eu ter feito isso, eu não sei, eu só tava sendo um idiota. E como eu tava fumando, bebendo, eu tava totalmente drogado das ideias nesse ano novo, que eu fiquei na casa do meu amigo, eu fiz uma merda muito grande. No tempo frio, a gente dormia no ar-condicionado e eu dormi sem blusa, sem coberta, nem porra nenhuma. E é claro que isso ia dar errado, mas você acha que o idiota que pensou, não, eu só agi por impulso e falei, foda-se, eu vou dormir de qualquer jeito, e dormi de qualquer jeito. Voltei pra casa, já em 2022, eu voltei pra casa me sentindo meio estranho, sentindo a garganta doendo, tossindo muito, sentindo dor no peito, e eu achei que não fosse nada demais. Até minha avó começar a sentir as mesmas coisas e a gente levar ela para o hospital. Chegando no hospital, ela foi fazer alguns exames e, porque eu não sei, mas a enfermeira falou para eu fazer os mesmos exames que ela. E depois de descobrir que nós dois estávamos com pneumonia, eu fui internado junto com a minha avó no mesmo hospital. A gente passou uma semana naquele hospital. Bem, pelo menos a minha avó passou. Depois de uma semana ela já melhorou e foi direto para casa, mas eu não estava melhorando. Eu tomava os remédios, passavam-se dias, a enfermeira falava que eu estava melhorando, mas passavam-se mais alguns dias e ela voltava falando que o efeito estava negativo. Eu estava melhorando alguns dias e nos outros eu estava piorando, mais piorando do que melhorando. Até meu pai ficar insatisfeito com a resposta dos médicos naquele hospital e me levar para outro hospital. Eu fiquei quase um mês assim, preso no hospital, em uma sala pequena, só vendo meu pai e minha mãe. Meu pai eu via alguns dias e minha mãe raramente eu via. Eu passei muito tempo preso lá, mas de certa forma isso foi importante para mim. Foi importante para eu ver que eu estava tomando uma série de decisões erradas na minha vida, que eu tinha que dar mais valor pro que eu tinha que viver de verdade, que eu tinha que largar alguns hábitos ruins e começar com alguns hábitos bons, me preocupar com os outros, porque eu não estava me preocupando nem comigo, nem com mais ninguém. Eu comecei a sentir uma sede de vida e eu queria sair de lá para poder fazer as coisas direito. E quando eu estava quase saindo desse hospital, a gente descobriu por que eu não estava melhorando no outro. Basicamente, eles estavam me tratando com um remédio que estava piorando minha situação. Então, assim que eu troquei de hospital, eles perceberam isso, trocaram o remédio que eu estava tomando e houve uma melhora. Então, depois de um mês inteiro, fui para casa. E eu lembro muito bem desse último dia. Um mês pode parecer pouco, mas manter uma pessoa problemática confinada durante esse tempo para poder pensar um mês inteiro, que eu posso te dar certeza que ela vai mudar.
E eu lembro muito bem do meu último dia de lá. Eu fiquei olhando minhas redes sociais, voltando a falar com alguns amigos antigos, olhando minhas fotos e vídeos e me emocionando, porque eu percebi que eu tinha uma vida tão boa e não dava valor para aquilo. Assim que eu saí de lá, assim que eu saí do hospital, eu tava muito animado, muito feliz. E então eu lembro de ir direto para casa, ir de carro com meu pai, eu lembro de ficar eufórico o caminho todo, super feliz. Chegar em casa, ver minha família, ver como que todo mundo tava e beleza, eu cheguei em casa, comi pra caramba, que eu lembro que eu tava sentindo uma fome muito grande, porque quando você fica fumando durante muito tempo, sua fome não é mais a mesma, a fome fica meio diferente. E como eu era fumante, eu fumava praticamente todo dia, quando eu voltei pra casa foi como se eu fiquei com o paladar infantil, eu sentia muita fome. E beleza, eu cheguei em casa e passaram-se algumas horas. Depois dessas algumas horas, eu fui jogar com os amigos no computador e a gente tinha o costume de usar um bong enquanto a gente estava jogando e eu estava feliz, eu tinha acabado de chegar em casa, então eu queria comemorar. Eu fumei junto com eles. Então, quando eu fumei, eu comecei a sentir uma crise de ansiedade muito grande e a minha cabeça começou a girar, eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu desliguei o computador, eu fingi que minha internet tinha caído ou sei lá, qualquer coisa. E eu fui deitar na minha cama, desesperado, muito assustado. Então eu peguei o meu telefone. Eu não lembro exatamente se eu liguei ou se eu mandei mensagem para uma amiga, a Vicky. Eu fui tentar dormir depois de falar com ela. Ela me acalmou e depois disso eu só tive, uma tela preta no meu rosto. E depois dessa última lembrança eu me senti como um sonho. Eu não sabia como eu tinha voltado, nem como eu fui para lá. Mas eu acordei na minha sala, sem saber o que tinha acontecido antes, ou quanto tempo tinha se passado, mas se passou uma semana. Eu perdi a memória de uma semana e quando eu voltei eu estava morando na minha sala e estava tendo uma obra no meu quarto. Eu não sei o que aconteceu exatamente comigo, por que isso aconteceu, se foi estresse pós-traumático de ter ficado internado ou sei lá. Eu só sei que eu surtei, eu perdi minha memória e nesse meio tempo que eu perdi a memória eu surtei. Eu comecei a tratar minha família mal, dar várias coisas sem sentido para minha família, tipo bonecos, fotos e outras coisas sem lógica nenhuma. Comecei a bagunçar o meu quarto, falar coisas sem sentido, me chamar por outro nome, todo tipo de coisa que você pode imaginar que era fora da minha linha. Eu comecei a me comportar como se eu fosse outra pessoa. E a última coisa que eu lembro é a voz dela. É a voz da Vicky me confortando quando eu tava tendo aquela crise. E depois eu simplesmente perder a memória e passar uma semana. Eu só sei que nessa minha crise eu magoei muita gente. E uma das pessoas que mais me abalou ter magoado foi ela, porque eu gostava dela de verdade e eu afastei ela de mim totalmente. Ela parou de me seguir nas redes sociais e parou de falar comigo. E eu não sei porquê, nem o que eu fiz exatamente, eu só sei que na minha crise eu magoei ela. E é uma coisa que eu sempre penso. É aquela coisa que pelo menos uma vez por semana você deita na cama e fica pensando, mentalizando a memória, pensando como se você pudesse fechar os olhos e pensar naquilo com tanta intensidade que você ia conseguir voltar no tempo, parar naquele momento, mas é impossível. Não dá pra voltar no tempo. E foi tudo culpa daquele maldito ano novo. Eu só queria poder voltar e não passar o ano novo naquela casa ou só ter dormido com a porra da blusa no ar-condicionado, porque aí eu não teria ficado doente. E se eu não tivesse ficado doente, eu não teria surtado, perdido a memória e me comportado de um jeito esquisito que fez eu perder a confiança da minha família, dos meus pais, da minha avó, da minha tia, afastar muitos amigos meus que hoje em dia eu não falo porque eu tenho vergonha de falar com eles. Eu sinto que eles vão ficar me olhando como se eu fosse aquele louco que surtou e que não é normal. Mas eu venho por meio desse vídeo pedir desculpa, de verdade, pra todo mundo que eu magoei. Desculpa pai, mãe e meus outros parentes. Vocês não mereceram o que aconteceu. Vocês merecem alguém melhor e desde que isso aconteceu eu venho tentando ser alguém melhor. Eu posso fracassar em boa parte do tempo, mas eu juro que eu tô tentando. E pros meus amigos, Luca, Daniel, Davi e outros amigos também que eu sinto muita falta. Desculpa não falar tanto com vocês, eu tenho vergonha.
Eu sinto que vocês vão sempre me olhar como estranho, que um dia eu fui, que eu sempre vou ser. E eu tenho medo de ficar perto de vocês realmente pensarem nisso de mim. E também, Vic, desculpa pelo que eu te disse. Apesar de eu não lembrar nem 80% do que eu fiz, eu magoei você. Eu afastei você. Eu acabei com a chance que provavelmente eu tinha de construir algo bonito com alguém e eu só te afastei. E eu queria ter coragem de mandar mensagem pra você e dizer que eu sinto muito. Nem falar que eu tenho saudade de você e eu sempre penso em você. E é isso. A história é essa. E eu criei esse canal pra marcar as coisas da minha vida, pra eu lembrar de momentos bons, momentos felizes. Só que eu percebi que a vida não é só momentos felizes, é momentos tristes também. São momentos de raiva e desespero e todo tipo de coisa. Não só coisas felizes. E eu coloquei isso aqui porque eu sinto que daqui a uns anos eu tenho que lembrar que isso aconteceu e lembrar que eu tive que passar por tudo isso para poder aprender que eu tenho que ser alguém melhor. E eu venho tentando ser todos os dias depois do que aconteceu. E eu fiz esse vídeo também para deixar claro para você que é inscrito, vê de vez em quando e não é alguém que eu conheço, que eu sumi por 2 anos e eu não tava bem. E eu tô tentando ficar, de verdade. E que também eu vou tentar voltar a postar coisas aqui, eu não vou deixar um silêncio ou um vazio. Porque tem 200 pessoas aqui, eu acho que eu devia postar alguma coisa, eu me sinto meio até que obrigado. E eu também tô fazendo isso pra deixar claro pra mim mesmo que eu tô conseguindo seguir em frente. Depois que eu surtei, eu comecei a tomar um remédio bem forte e eu tô feliz porque depois de praticamente 1 ano do meu surto, eu tô parando de tomar ele, eu tô sentindo como se eu tivesse desacorrentado, como se eu tivesse livre, sabe? Ou coisa do tipo. E uma última coisa que eu tenho pra falar, dá valor às pessoas que você tem à sua volta e tudo que você tem. Dá valor ao presente antes que ele vire passado, porque você pode acordar amanhã e simplesmente perder tudo e ter que reconquistar mais uma vez. Mas enfim, eu acho que eu já me prolonguei demais. É isso. Valeu.